A Rússia achava que tinha tudo sob controle. Seu presidente, Vladimir Putin, acreditava que estava colocando os parceiros ocidentais da Ucrânia uns contra os outros. Ele ainda poderia obter em um acordo de paz para a guerra na Ucrânia o desmantelamento total da nação que tanto resiste a ele. Mas Putin estava errado. Os aliados da Ucrânia estão mais unidos do que nunca. 26 países acabaram de superar a Rússia de uma forma tão impressionante que chega a ser difícil de assistir. A bola voltou para Putin, que talvez tenha percebido que não consegue devolvê-la. Em 4 de setembro, o Kiev Independent noticiou que Zelensky e líderes europeus se reuniram em Paris para debater garantias de segurança para a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também participou da reunião, embora tenha conversado com Zelensky por telefone em vez de viajar para se encontrar pessoalmente com o presidente da Ucrânia. A reunião foi entre líderes de outras nações, conhecidas como Coalizão dos Dispostos. E as notícias que surgiram dessa reunião vão fazer Putin tremer até o fundo. A coalizão está pronta para oferecer garantia total de segurança à Ucrânia. Segundo o presidente da França, Emmanuel Macron, que falou à imprensa poucas horas após a reunião. Ele afirmou que 26 líderes da cúpula de Paris prometeram enviar tropas para contribuir com algum outro tipo de apoio à Ucrânia, como parte das garantias de segurança contínuas após o fim da guerra na Ucrânia. Zelensky também comentou após a reunião, detalhando quais países integrarão o novo acordo. Alemanha, Itália e Polônia são garantidores de segurança da Ucrânia. Ainda sem detalhes, mas já temos acordo de cooperação, diz Zelensky. 3 países foram citados. Faltam 23. Zelensky não detalhou os demais países da garantia das 26 nações. É seguro presumir que a França é uma delas, já que Macron anunciou a nova coalizão. A British Broadcasting Corporation, ON, informa que o ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, afirmou que aliados da Ucrânia ajudarão a tornar céus, mares e terras seguros. Após a reunião, praticamente confirmando o envolvimento do Reino Unido no processo. Também podemos supor que os estados bálticos e a Polônia participarão, devido à proximidade com a guerra na Ucrânia e ao receio dos ideais expansionistas de Putin. No entanto, tudo isso é apenas especulação. Como Zelensky diz, os detalhes ainda não foram fornecidos, então não saberemos a lista completa das 26 nações até que a Ucrânia ou um de seus aliados a revele. O que sabemos é um pouco sobre como os aliados da Ucrânia vão fornecer seu apoio. O novo Voz da Ucrânia traz mais comentários de Zelensky após a cúpula de Paris, nos quais ele revelou o que espera da coalizão. Não vamos discutir toda a estrutura hoje, disse Zelensky. Os pontos principais são um exército ucraniano forte, produção local, aumento da manufatura europeia e obtenção de armas, especialmente sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos da América contra mísseis balísticos. O líder ucraniano destacou que proteção de parceiros e presença multielementar são essenciais. Discutimos uma garantia dos Estados Unidos da América, mas não posso afirmar qual será. Os Estados Unidos da América são mencionados nesses comentários. Vamos discutir o papel desse país em breve. Macron também explicou melhor as novas garantias de segurança. Macron afirmou que não há limites para o tamanho ou capacidades das forças armadas ucranianas. Queremos ajudar a Ucrânia a reconstruir seu exército para evitar agressões. Hoje, 26 países se comprometeram a enviar tropas ou apoio financeiro para a coalizão, no mar ou no ar. Existem curiosidades na declaração de Macron. Ele confirma que as garantias de segurança dos 26 países serão tropas em solo ou ajuda financeira. Isso pode exigir uma abordagem dupla. As nações que têm soldados disponíveis oferecem uma garantia de segurança dentro da Ucrânia, enquanto o restante fornece fundos que a Ucrânia pode usar para manter seu exército e continuar desenvolvendo armas, das quais toda a Europa se beneficia. Em segundo lugar, Macron menciona especificamente que não haverá limitações quanto ao tamanho ou às capacidades das forças armadas da Ucrânia sob essa nova proposta. Isso é um grande golpe contra Putin, já que um dos principais objetivos da Rússia com sua invasão é alcançar a desmilitarização da Ucrânia. Segundo o Conselho Atlântico, Putin declarou esse objetivo já na manhã inicial da invasão. A Rússia queria que a Ucrânia reduzisse seu exército permanente para 50 mil soldados, cortando 95% do total. Mostra como a Rússia queria enfraquecer o exército ucraniano para derrotá-lo facilmente quando desejasse. 26 nações disseram que isso não vai acontecer. E pelo menos uma está dizendo que o exército da Ucrânia pode ser tão grande quanto a Ucrânia precisar.
A Reuters, em relatório de 4 de setembro, detalha que a Cúpula de Paris reuniu 35 líderes da Coalizão dos Dispostos. Foi observado que muitas nações só cumprirão compromissos se certas condições forem atendidas. A Alemanha afirma que só decidirá sobre o envio militar à Ucrânia quando o novo plano estiver definido, especialmente quanto ao papel dos Estados Unidos. A Itália hesita em enviar tropas para a Ucrânia, mas a primeira-ministra, Giorgia Meloni, afirmou que o país pode monitorar um cessar-fogo e treinar militares ucranianos no exterior. No entanto, há uma grande ressalva em tudo o que essas nações estão se comprometendo. Tudo isso só acontecerá após a guerra na Ucrânia. Embora seja impressionante que 26 nações tenham se comprometido a fornecer garantias de segurança à Ucrânia, nada do que está sendo prometido será entregue até que a guerra termine. Isso quer dizer que não haverá soldados na Ucrânia, nem apoio extra, além do que esses países já oferecem fora das garantias. Por enquanto, essa é a última esperança de Putin. Agora que o líder da Rússia conhece os planos da Coalizão dos Dispostos para o pós-guerra, ele pensará que só há uma forma de impedir isso. A Rússia precisa vencer a guerra. O problema é que essa vitória levaria anos, talvez até décadas, para ser alcançada se a Rússia continuar avançando no mesmo ritmo que vimos nos últimos anos. Segundo David Axe, que publicou um artigo na Forbes em maio, esses foram os cálculos apresentados. Ele disse que a Rússia tomou só 176 km² da Ucrânia em abril de 2025, perdendo 4.800 veículos e mais de 36 mil soldados. A Ucrânia tem 233 mil milhas quadradas, e com a Rússia controlando 19% do território, a matemática não favorece Putin. Com os números de abril, a Rússia levaria até 2.256 e perderia 101 milhões de soldados para conquistar toda a Ucrânia. Claro, há problemas com esses números. Nem toda a Ucrânia é tão fortificada quanto as áreas que a Rússia está tentando conquistar agora, o que significa que alguns territórios serão tomados mais rapidamente do que outros. Os números do eixo também presumem que a Ucrânia será capaz de manter uma defesa tão forte quanto a que tem agora, pelos próximos 230 anos mais ou menos. Segundo ele, é isso que a Rússia precisa para vencer na Ucrânia. Mesmo assim, Axe argumenta que, se Putin acha que só pode responder à Coalizão dos Dispostos com vitória na guerra, essa vitória vai exigir muitos anos e, potencialmente, milhões de soldados mortos e feridos para ser alcançada. Putin precisa de outra ideia, que já encontrou, como explicaremos depois no vídeo. Falando em mais tarde no vídeo. Mencionamos anteriormente que os Estados Unidos da América terão algum tipo de papel nos novos planos que estão sendo criados após a Cúpula de Paris. Segundo o Kiev Independent, Macron afirma que ainda não foi definido o papel exato dos Estados Unidos da América na nova estrutura. Isso será decidido nas próximas semanas. E seja qual for esse papel, ele terá um papel fundamental em proteger a Ucrânia de futuras agressões russas no caso de um cessar-fogo ou acordo de paz. É notável que Steve Witkoff, enviado especial de Trump, participou da Cúpula de Paris. Ele ficou cerca de 45 minutos, provavelmente para discursar antes de sair para outro compromisso. A presença de Witkoff e o contato de Trump com Zelensky mostram o envolvimento dos Estados Unidos da América. A questão é, como? Existem algumas opções. Exercendo pressão para criar um tipo de acordo que permita aos outros aliados da Ucrânia implementar seu novo quadro de segurança pode ser uma dessas opções. Trump já ameaçou impor tarifas secundárias severas à Rússia, caso Putin não aceite um acordo de paz, segundo o Kiev Independent. Essas tarifas ainda não foram impostas, exceto a de 25% sobre a Índia por comprar petróleo russo, que dobrou sua tarifa para 50%. A ameaça de novas tarifas pode pressionar Putin a negociar e permitir que a Coalizão dos Dispostos cumpra sua promessa. Com a estrutura de segurança vigente, os Estados Unidos da América também poderiam atuar em papéis de apoio. Trump já disse definitivamente que não enviará tropas americanas para a Ucrânia, então essa opção está fora de questão. O presidente dos Estados Unidos da América ao menos prometeu manter as tropas atuais na Polônia. Ou seja, esses soldados, junto com outros estacionados em outras partes da Europa, podem ser capazes de fornecer algum tipo de apoio, treinamento talvez, ou inteligência contínua e funções semelhantes. O novo acordo terá apoio dos Estados Unidos da América, segundo Zelensky. O presidente da Ucrânia afirmou que os Estados Unidos da América fornecerão defesa aérea e mísseis. Essas armas precisam ser compradas pela Ucrânia,
com apoio de parceiros europeus. Segundo a Sky News, Witkoff disse que Putin aceitou garantias de segurança parecidas com o artigo 5 da OTAN ao visitar Trump no Alasca em agosto. Segundo o artigo 5, se uma nação da OTAN for atacada em seu território, recebe apoio militar direto das demais nações da aliança. Os Estados Unidos querem dizer que enviarão tropas à Ucrânia se Putin violar futuras garantias de segurança? Talvez, embora seja improvável. Muito mais provável é que o papel dos americanos envolva fornecer armas para a Ucrânia. Como dito, isso e inteligência ajudam a monitorar ações russas no espaço aéreo ucraniano. A estrutura de segurança será formada principalmente por tropas europeias, como Trump sugeriu em 20 de agosto, com os Estados Unidos fornecendo a credibilidade militar necessária para manter Putin sob controle. Os líderes europeus certamente querem entender o papel dos Estados Unidos, disse o Guardian em 5 de setembro. Isso já aparece quando a Alemanha se recusa a definir seu compromisso antes de obter clareza dos Estados Unidos. Macron sugeriu que os Estados Unidos deveriam ser mais claros sobre seu papel. Considerando que os líderes europeus cumpriram os compromissos que assumiram com os Estados Unidos, destaca o Guardian. As contribuições que foram preparadas, documentadas e confirmadas no nível dos ministros da Defesa sob o mais absoluto sigilo. Este trabalho está concluído e será aprovado politicamente, disse Macron. Trump teria dado a Putin até 1º de setembro para iniciar conversas com Zelensky, mas o prazo já passou. Mesmo sem punição dos Estados Unidos da América à Rússia pelo atraso, líderes europeus podem usar isso para pressionar e mostrar novamente a Trump que Putin não cumpre acordos. Mas vamos voltar ao ponto principal. 26 nações se comprometeram a participar de uma estrutura de segurança para a Ucrânia após o fim da guerra, o que já significa que Putin foi superado. Essa estrutura deve envolver tropas em solo, com França e Reino Unido indicando disposição para cumprir esse compromisso. O tão necessário apoio aéreo também deve fazer parte do novo compromisso. A Rússia tem atacado a Ucrânia com força por meio de ataques aéreos ao longo de 2025. 2 ataques na semana anterior à Cúpula de Paris mostram a necessidade desse apoio aéreo. Em 31 de agosto, a Al Jazeera noticiou que um ataque de drones da Rússia deixou 60 mil civis ucranianos sem eletricidade. Um dia antes da cúpula, a ABC News relatou que a Rússia lançou um ataque com 502 drones e 24 mísseis. A Ucrânia abateu ou suprimiu 430 dos primeiros e 21 dos últimos. Esses ataques mostram a determinação da Rússia em usar ataques aéreos para subjugar a Ucrânia. Isso não ocorrerá se a Ucrânia tiver mais apoio aéreo no novo acordo de segurança, segundo o Kiev Independente. Macron diz que Europa e Estados Unidos da América imporão sanções mais duras à Rússia se Putin seguir rejeitando o processo de paz. Novamente, tudo isso é sob pressão. Estamos enviando uma mensagem clara de que agora todos os sinais devem se tornar realidade. Sempre defendemos a lei e uma paz justa. Não pode haver recompensa para a agressão porque isso é um prelúdio para novas guerras, afirmou Macron. No entanto, há um aspecto da Cúpula de Paris que está sendo pouco divulgado: a adesão da Ucrânia à União Europeia, ou União Europeia. O Kiev Independent cita o tema, mas nenhuma informação da cúpula trata disso. Fora um comentário de Zelensky mencionando que a adesão é um ponto importante no contexto de futuras garantias de segurança. Isso significa que estamos prestes a ver a Ucrânia se tornar um membro da União Europeia como parte do quadro de segurança. A Ucrânia está pressionando para aderir à União Europeia desde que fez o pedido em fevereiro de 2022. O país é candidato oficial desde junho daquele ano. Segundo o político, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu que a Ucrânia pode entrar na União Europeia já em fevereiro de 2025. Aprecio a vontade política existente, disse Ursula von der Leyen, e o processo baseado no mérito da Ucrânia. Se mantiverem esse ritmo e qualidade, talvez consigam antes de 2030. Isso pode parecer muito distante, mas a data de 2030 está, na verdade, bem dentro da média de tempo que uma nação candidata leva para se tornar membro da União Europeia. O Pew Research Center diz que o tempo médio desde a candidatura até a adesão oficial é de 9 anos. Se a Ucrânia entrar na União Europeia em 2030, estará até um pouco adiantada em relação aos atuais 21 membros.
A aceleração dessa adesão pode ocorrer agora com um novo quadro de segurança em vigor. Faz sentido que a Ucrânia entre na União Europeia após a guerra, facilitando que as 26 nações da coalizão cumpram seu papel. O que Putin pensa sobre a possível adesão da Ucrânia à União Europeia? Surpreendentemente, ele parece estar aberto a isso. Em 3 de setembro, a ABC News da Austrália noticiou que Putin falou ao premier eslovaco Robert Fico. Nunca nos opusemos à entrada da Ucrânia na União Europeia durante uma cúpula na China. Putin, segundo ele, tem como problema o desejo da Ucrânia de entrar na OTAN. E isso nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente no vídeo, a outra ideia de Putin sobre como deveria ser uma garantia de segurança na Ucrânia. A Rússia afirmou que não aceitará a participação de países da OTAN em um acordo de segurança ucraniano futuro, principalmente se algum desses países enviar tropas à Ucrânia. Isso é mais relevante do que parece, diante da ambivalência de Putin sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia. Putin não se preocupa com a União Europeia, porque quase todos seus membros também pertencem à OTAN, exceto Chipre, Malta, Irlanda e Áustria, que não integram a defesa cooperativa e não são potências militares. Putin pode estar contando com esse fato para enfraquecer a garantia de segurança da Ucrânia. Para Putin, a adesão da Ucrânia à União Europeia é irrelevante do ponto de vista da segurança. O foco dele em manter a OTAN fora da Ucrânia inclui os membros militarmente mais fortes da União Europeia. A França não poderia enviar soldados para a Ucrânia se Putin conseguir manter a OTAN fora da Ucrânia. Nem a Alemanha poderia. O Reino Unido, embora não seja mais membro da União Europeia, também seria impedido de enviar soldados para a Ucrânia devido à sua participação na OTAN. Plano B de Putin. Se não vencer a guerra na Ucrânia, e tudo indica que não conseguirá em vida, ele vai negociar por garantia de segurança para manter a OTAN fora, se conseguir o que quer. Quase todos os 26 países da coalizão dos dispostos, que prometeram apoiar a Ucrânia, ficarão de fora e desamparados. A OTAN já está tentando se antecipar a Putin para garantir que ele não possa usar uma cláusula da OTAN para destruir a estrutura que 26 países criaram com a Ucrânia. Em 4 de setembro, a TRT World noticiou que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez observações contundentes ao líder russo na cúpula de defesa de Praga do International Institute for Strategic Studies. Por que estamos interessados no que a Rússia pensa sobre tropas na Ucrânia? É uma nação soberana, não cabe a eles decidir, disse Rutte. Ele tem razão. A influência que Putin tenta exercer sobre as futuras garantias de segurança para a Ucrânia é irrelevante, pois a Rússia não é a Ucrânia. A Ucrânia é uma nação soberana, acrescenta Rutte. Se a Ucrânia quiser ter forças de garantia de segurança em seu território para apoiar um acordo de paz, isso cabe a eles. Ninguém mais pode decidir sobre isso. E acho que realmente precisamos parar de tornar Putin tão poderoso. Talvez o que estejamos vendo aqui seja a última cartada de Putin. Ele sabe que foi superado. Os avanços da Rússia na Ucrânia são tão lentos que pode levar anos ou décadas para vencer a guerra iniciada por Putin. Se vencer não é uma opção, tentar manter a OTAN fora da Ucrânia é o plano B de Putin. Só que isso também não vai funcionar. Segundo Rutte, a Rússia não pode opinar sobre as ações da Ucrânia como nação soberana. Putin precisa escolher entre uma guerra que a Rússia não vencerá ou um acordo de paz. Agora, isso incluirá uma garantia de segurança envolvendo membros da OTAN. Nenhuma opção é boa para Putin, e ele não tem mais truques. A Ucrânia acha que a Europa poderia fazer mais para pressionar Putin a aceitar um acordo de paz que garanta sua segurança futura. A Europa deve atingir a Rússia com um embargo total aos combustíveis fósseis. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar novidades sobre o processo de paz na guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.